Existe um período na história que é bastante nebuloso pra gente, devido à sua ancestralidade, digamos assim, porque ele é muito antigo mesmo, em que o ser humano estava começando a dar os seus primeiros passos, engatinhando é, rumo ao que a humanidade é hoje em dia, né? Nesse período, como a banda Radiotaxi destaca em sua música, era o início da aventura humana na Terra. Mas como que a gente consegue trabalhar esse período tão nebuloso, um período sem, digamos assim, documentos escritos, um período bastante extenso, de milhões e milhões de anos, como que a gente consegue trabalhar ele? Você vai passar a entender como trabalhar esse período hoje, nessa aula aqui. Meu nome é Mike Pereira, sou professor de História e essa é a aula sobre pré-história. Antes de mais nada, para a gente trabalhar a pré-história, cabe a gente fazer alguns apontamentos antes, né? Primeiro, esse nome, né? Pré-história. Por que ele tem esse nome? Se você viu meu vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui, ou então nesse izinho aqui em cima, esse termo pré-história, ele foi colocado a partir da periodização que é mais aceita aqui no Ocidente, como o período anterior ao início da escrita, né? Ao surgimento da escrita em várias civilizações ocidentais, né? E esse período da pré-história meio que abarca cerca de milhões e milhões de anos antes desse período que nós conhecemos como história, né? Antes desse período a partir do surgimento da escrita, né? E essa nomenclatura pré-história é um tanto quanto ultrapassada já, porque assim, essa visão pressupõe de que esses povos anteriores, como não tinham uma escrita, eles não tinham história, né? Não tinham como propagar a sua história, não tinham história para contar. Mas hoje em dia já sabemos que esses povos tinham sim história. Esses primeiros habitantes do planeta, esses primeiros seres humanos tinham sim sua história. Só que eles deixaram memórias, eles deixaram suas formas de relacionamento, formas de trabalhar o mundo de outras maneiras, que não foram exatamente escritas, né? E a partir dessas fontes que nós temos deles, que nós conseguimos trabalhar esse período, que ainda é bastante complicado de trabalhar, porque mesmo com algumas áreas trabalhando eles, como a arqueologia, a paleontologia, a química, mesmo essas áreas trabalhando, e a própria história, mesmo com essas áreas trabalhando, é um período bastante extenso, muito extenso mesmo, maior do que qualquer outro período que a gente possa trabalhar. Para vocês terem ideia, a história, né, se a gente for pegar esses períodos da história, dá mais ou menos cerca de 6.000 anos, né, contando 4.000 anos antes de Cristo e esses 2.000 que nós estamos vivendo depois de Cristo, digamos assim, né, a partir dessa nomenclatura deles. Então, esse termo pré-história é ultrapassado, mas ainda é usado comumente, mas só como uma forma didática, digamos assim, para não poder se perder, né? Mas o que a gente pode chamar esse período também é o período dos povos ágrafos, né? Que são os povos ágrafos? São exatamente esses povos anteriores à disseminação da escrita, né? Ao uso da escrita. Outra coisa que é bom a gente apontar, que até muitos estudantes e muitas estudantes podem confundir, é que... professor, os humanos conviveram com os dinossauros, né? Não. Os humanos não conviveram com os dinossauros, né? A partir do surgimento do homem, né, do hominídeo, do primeiro ser, da primeira espécie humana na Terra, os dinossauros já haviam sido extintos há milhões e milhões e milhões de anos, né? Então não teria como eles coexistirem no mesmo tempo, né? Na mesma época. Então aí, sei lá, quando você vê aquele desenho Flintstones, né? Ou então alguma outra coisa que retrate homens vivendo com dinossauros, tirando o Jurassic Park, que já é já é outra coisa. E vocês já sabem disso, que os homens não conviveram com os dinossauros. Então tirem isso da mente de vocês. Mas como que a gente pode trabalhar esse período tão extenso da pré-história sem usar a escrita, né? Já que eles não tiveram essa habilidade, assim, pelo menos não por toda a extensão do período pré-histórico,
eles não utilizaram a escrita, como que a gente trabalha com eles, né? Que fontes a gente utiliza? As fontes que a gente mais utiliza para trabalhar esse período são, por exemplo, ferramentas da época deles, como pedras, lanças, facas, arco e flechas, utensílios que eles utilizaram, o uso de madeiras, de pedras, de ossos, de grãos, né? Todos esses utensílios, a partir de algumas técnicas utilizadas pela arqueologia, pela paleontologia, a gente consegue identificar, às vezes, de que período aproximadamente são aqueles artefatos, aquelas ferramentas, que linha evolutiva, digamos assim, do homem que vivia naquela época, que a gente vai trabalhar isso aqui daqui a pouco. Fora isso, a gente trabalha também ossadas, né? Os crânios, os ossos, como estava a disposição, como poderia ser a disposição desses ossos nesse hominídeo da época que foram encontrados, né? As diferenças, por exemplo, do crânio deles para o crânio do ser humano atual, dos braços, das pernas, da quantidade de ossos, quantidade de dentes. A gente poderia estimar até, por exemplo, a quantidade de pelos, que às vezes dependia muito do ambiente, do clima que ele estava vivendo. Ele teria mais pelos ou menos pelos, se tivesse mais frio ou menos frio, entende? Muitos disso a gente consegue entender a partir desses estudos, dessas ferramentas que eles utilizavam e do próprio corpo dessas pessoas que viviam nessa época, né? Fora isso, uma das fontes que é mais disseminadas sobre esses povos desse período são as pinturas e gravuras rupestres, né? Você já deve ter ouvido falar, que são gravuras e pinturas deixadas em paredes de cavernas, em pedras, em rochas, montanhas, que muitas vezes retratam o dia a dia, o cotidiano, ou até questões abstratas desses povos daquela época, né? Como rituais, caças, colheita de alimentos, divisão do trabalho, alguma questão mais esotérica, questão de sepultamento, que em uma certa etapa da evolução do homem eles já passavam a sepultar os seus mortos. Então, nessas gravuras, a gente consegue ver um pouco dessa relação entre eles, né? Entre eles e deles com o mundo, com a fauna, com a flora daquele local. E a partir dessas gravuras, a gente consegue entender como é que eles agiam, começaram a agir em sociedade, né? Porque nesses milhões e milhões de anos, os humanos começaram a entender melhor o que eles são, digamos assim, o que eles podem utilizar para continuar sobrevivendo na Terra, e perceberam que, digamos que a união, né, a ação em comunidade era importantíssima para o seu prosseguimento, né, sua continuidade na Terra, né, no terreno deles. Dito esses apontamentos, agora a gente vai falar mais exatamente da periodização, como uma forma da gente se encontrar direitinho nesse período enorme de tempo, que é a pré-história. A periodização que foi criada a partir de vários estudos, de várias localizações da linha evolutiva do homem, desde o seu surgimento, digamos assim, aproximado, né, o ano que... Aliás, o tempo que acredita-se que o primeiro hominídeo surgiu, até o início ali da modernização dele, com o surgimento da escrita e outras práticas tecnológicas. Essa temporização, né, essa periodização, melhor dizendo, ela pode ser resumida em 3 etapas, né? Que seria o Paleolítico, o Neolítico e a menorzinha chamada de Idade dos Metais, né? O maior desses períodos é o Paleolítico, que também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, né? Esse período, deixa eu pegar a colinha, vai desde aproximadamente 6 milhões de anos antes de Cristo até mais ou menos 200 a 150 mil anos antes de Cristo. Então vocês conseguem ver aí a extensão desse período de milhões de anos. É o maior período histórico que a gente consegue estudar e é o período, dada essa situação, o período mais nebuloso também. Porque o que acontece nesse período, né, no Paleolítico, é o período de que o homem está começando a engatinhar, né?
Não só literalmente, como na questão da sua continuidade, né? Na terra, na sua procriação, na sua conquista do terreno, dos animais e da sua vida como um todo, né? Uma das primeiras linhagens, digamos assim, do homem, o primeiro hominídeo, né, que é a nomenclatura mais correta, que foram essas espécies anteriores ao homem moderno que somos hoje, né, é conhecido como o Australopithecus, né, que era um hominídeo que começou a perceber que algumas coisas do ambiente, como ossos, madeiras, poderiam ser utilizadas, né? Elas poderiam ser usadas como uma ferramenta para bater em algo, para serrar algo, para martelar, digamos assim, para usar como arma, para usar como ferramentas de molde, mas basicamente às vezes mais como arma, né? Porque a sobrevivência era mais que tudo, então eles entenderam que certas coisas poderiam ser utilizadas, essa é a palavra, não importa como, mas elas poderiam ser utilizadas. Eles começaram a fazer esse link, né? E muito disso se deve, né? Essa visão de que essas coisas poderiam ser utilizadas se deve a uma chave evolutiva do ser humano, que é essa coisinha aqui, o nosso polegar, né? Vocês já pararam para pensar a importância que nós temos em ter esse polegar, esse mísero dedinho, né? Imagine o seguinte, né? Imagine você sem um polegar, né? Você tá assim, com 4 dedos. Você não consegue agarrar bem as coisas, segurar alguma coisa. Você não consegue, por exemplo, tocar violão, tocar piano, tocar algum instrumento que necessite desses dedos, né? Você não consegue segurar bem algumas coisas. Um copo, você vai conseguir segurar um copo assim? Não vai. Então, esse dedo polegar, os nossos polegares, eles foram e são bastante importantes para nós nessa questão evolutiva, de conseguir utilizar as coisas, de conseguir utilizar o que tem ao nosso redor como nossas ferramentas, né? E essa importância do polegar meio que deu esse pontapé inicial para essa evolução que passou a ser constante do ser humano, né? E a partir do Australopithecus, durante passando anos e anos, dessa linha evolutiva do homem, conhecendo o seu ambiente, utilizando-se dele, caçando, colhendo grãos, colhendo frutos, a raça humana ela foi evoluindo, né? Se adaptando ao ambiente. Com o tempo, passou-se o homem ficar mais na vertical, né? Como nós somos hoje. Porque o Australopithecus, por exemplo, ele ainda era um pouco dependente dos 4 membros, né? Assim como, por exemplo, um gorila, né? O gorila ele tem aquele porte de ficar, né? Assim. Mas com o tempo o homem começou a andar mais com as 2 pernas, né? Mais ereto. Tanto que uma das linhas evolutivas do homem é conhecida como Homo erectus, né? O homem ereto, o homem em pé, né? E essa linha evolutiva, ela foi responsável por utilizar ainda mais outras ferramentas, né? Como, por exemplo, juntar um graveto com uma pedra, dar uma juntada aqui, uma lança, né? Ou então pegar um outro graveto com um pedaço de cipó, tem um arco, né? E pegar aquela pequena lancinha com um arco, tem um arco e flecha. Isso foi uma grande inovação utilizada para caça, né? Não só a utilização de lanças rudimentares, como de arcos e flechas rudimentares, que ajudaram na caça, ajudaram na proteção dessas pessoas também, né? A utilização como proteção pessoal deles. Antes deles, né, teve o Homo habilis também, que é esse que meio que se iniciou também essa visão de que coisas poderiam ser utilizadas de outras formas, né? O Erectus, ele teve essa visão também, mas ele teve mais essa visão, passou a ver mais essa questão de unir as coisas, né? De unir algumas ferramentas para meio que alargar o seu uso. Mais ou menos ali nos anos de 500 mil a 400 mil anos antes de Cristo, o homem descobriu que ele poderia dominar um dos grandes elementos destrutivos, né? E ao mesmo tempo úteis
do mundo, que era o fogo, né? Você imagina, né? Um ser humano da época que não tinha toda essa modernidade que nós temos hoje em dia, era ele e o mundo, via, por exemplo, um raio caindo numa árvore e pegando fogo, né? Tipo, aquilo ele sabia que era perigoso, ele sabia que aquilo ele poderia se machucar muito, né? Tipo, o instinto dele dizia aquilo. Porém, com o tempo ele percebeu que ele poderia produzir aquele fogo, mas de uma escala menor, ou então como uma forma de iluminar, né? Por exemplo, que era o maior foco. Então, a partir desse domínio do fogo, dessas tentativas de dominá-lo, o homem, né, os hominídeos, perceberam que eles poderiam iluminar suas cavernas, utilizar aquele fogo para cozinhar, né? Então aí já se abriam mais leques da cozinha, digamos assim, cozinha pré-histórica. A utilização do fogo até como arma também, né, para espantar animais selvagens, né? E a utilização do fogo também em fins ritualísticos, né? Porque o que nós sabemos atualmente, né, sobre esse período é que com essa evolução do homem, também houve essa evolução dele perceber o seu entorno e às vezes tentar pensar de forma abstrata, mais especificamente a partir da evolução do Homo sapiens, que é digamos que o homem inteligente, né? De que ele tentar perceber assim onde eu tô, quem eu sou, para onde eu vou, né? A partir dessa tem-se a teoria de que a partir dessa linha evolutiva o homem passou a tentar perceber o que ele é, né? O seu entorno. Então, às vezes poderia se pensar que o sol, o fogo, as estrelas, o vento, a natureza eram entidades, por exemplo, né? E muito disso a gente vê nas pinturas rupestres, né? Algumas pinturas bastante abstratas, algumas antropomórficas, de pessoas transformadas em animais, ou animais transformados em pessoas, ou vice-versa, entende? Visões de que, por exemplo, de que o sol era uma criatura maior, né? De que o vento também poderia ser uma entidade, um deus, né? Que a gente conhece hoje em dia. Então, essas visões ritualísticas de mundo já existiam daquela época. E que eram muito ligadas, por exemplo, também à vida após a morte, né? Para onde nós iríamos após a morte. Então, existem fontes, né? Existem artefatos que mostram que a partir sei lá, de do ano 100 mil, 120 mil, os homens já passaram a sepultar os seus mortos, né? E com esses mortos sepultados eram deixados colares, conchas, pedras preciosas ou não, né? Como uma forma de meio que guiar, né? Digamos assim, aqueles mortos, ou então fazer com que aqueles utensílios, aquelas coisas chegassem com esse morto do outro lado, né? Que poderia ser que eles chegassem, né? De acordo com as crenças da época. Então é muito interessante perceber isso, que essa visão ritualística de mundo, né? Que nós temos muito hoje em dia com religiões, com seitas, com crenças, né? Várias crenças existentes no mundo são milenares, tipo, daquela época já, né? Essa visão, essa tentativa da gente perceber quem nós somos, para onde vamos, por que nós estamos aqui, né? Que são as 3 perguntas principais, muitas vezes. Elas já são existentes desde aquela época. Nesse período do Paleolítico, né? Eu disse que é muita coisa, ainda tem alguns outros pontos para a gente debater. Nesse período ainda do Paleolítico, que a gente percebe uma maior, digamos assim, migração de alguns povos. O que eu quero dizer com migração, né? Esses povos, eles viviam da caça. Além da caça, eles viviam da colheita de grãos e de frutos que aquele ambiente dava para eles, né? Quando, por exemplo, diminuía a quantidade de presas para eles, ou quando diminuía a quantidade de frutos, de vegetais, de coisas que eles poderiam colher, e quando o clima daquele ambiente que eles viviam não se tornava mais tão favorável para a continuidade deles ali, muitos desses povos passaram a migrar, né? Viajar para outros lugares, a andar, procurar algum outro lugar que eles poderiam usufruir das coisas daquele local e sobreviver, né? O nome dessa prática é nobandismo, né? Por isso que o nome, outra forma da gente conhecer esses povos são como povos nômades, povos que não se fixam
por muito tempo num local só, né? Eles sempre procuram ali migrar a partir do momento que a continuidade deles naquele local não está mais tão propícia assim, né? Aí com o tempo, por conta dessas migrações, o humano passou a povoar todo o planeta Terra. Ah, mas professor, como assim? E os oceanos, né? E as divisas entre os continentes? O que aconteceu naquela época? A disposição dos continentes, das terras, digamos assim, naquele tempo, não são as mesmas à disposição que nós vemos hoje em dia, dos países, dos continentes, bem fechadinhos, as ilhas, não. Pode ser que, por exemplo, o Brasil fosse colado com a região que hoje é a África, ou então que existia um grande estreito que ligava, sei lá, a Ásia com a América, né? E outra coisa que deve ser citada é que naquela época havia um grande resfriamento do mundo, né? Do planeta como um todo. Então algumas regiões que hoje em dia são oceanos, são grandes lagos, estavam congeladas, né? Então isso propiciava essa migração desses povos por várias e várias gerações. Então, povos que originalmente, por exemplo, estavam na África, que crê-se que a origem da humanidade é a África, a mãe África, né? Eles saíram do continente africano, migraram para as Américas, migraram para a Ásia, migraram para hoje que a gente conhece como Europa, e deram início aí ao povoamento do planeta como um todo. A partir dessas migrações também, a partir dessa união entre esses vários povos, né, começaram a se desenvolver umas outras formas deles se relacionarem entre si. Uma delas é o uso oral, né, a oralidade. A partir de não exatamente a gente consegue aproximar, mas há mais ou menos ali entre os anos 100 mil e 150 mil também, foi percebido que muitos desses humanos poderiam ter utilizado a oralidade como uma forma de se relacionar, de passar os seus ritos, de passar a cultura da sua aldeia, digamos assim. Uma outra coisa que eu até não citei, que o humano, com o tempo, né, dele ali percebendo que ele precisava de uma vida em comunidade, ele começou a juntar pequenos grupos de pessoas em formas de aldeia. Essa evolução do homem, né, essa diversificação de formas de se relacionar, propiciou de que essas aldeias fossem formadas, de que as formas de relação entre, por exemplo, homem e mulher, até de certa forma fossem igualitárias. Porque imagine o seguinte, muitas vezes o homem era responsável pela caça. Então, ele vivia dias e dias fora de sua aldeia, enquanto as mulheres cuidavam dos mais pequenos ou dos mais idosos e eram responsáveis pela colheita de grãos, pelo cuidado ali com o entorno, né, digamos assim. Então, muitas vezes, as mulheres, é uma tese que também a gente pode ser vista, de que as mulheres tinham mais esse poder, não de controle, mas essa visão mais hierarquizada sobre a aldeia do que os homens. Porque os homens viviam muito distantes por muito tempo, né? E as mulheres dentro das aldeias, elas conseguiam ter essa visão, esse papel de poder bem maior. Tanto que muitas delas eram os líderes religiosos também, né? Como por exemplo, sacerdotisas, né? Se eu posso dizer assim, entre várias aspas, né? Eram líderes ritualísticos, eram líderes religiosos de muitas dessas aldeias, né? Porém, o período do Paleolítico, ele meio que se encerra, digamos assim, a partir de uma pequena revoluçãozinha, assim, que a gente pode chamar de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. E, pessoal, esse vídeo aqui, essa aula, acaba por aqui. Bem, o intuito inicial era postar ele todo, só que eu percebi que ia ficar muito extenso, a aula ia chegar a dar meia hora, então eu acho que o vídeo ia ficar extenso demais, não ia reter tanta atenção. Então eu dividi em duas partes, né? Essa primeira parte a gente vai ver aqui até o Paleolítico, e na segunda parte a gente vê as duas outras períodos, né?
periodizações, que é o Neolítico e a Idade dos Metais, né? A segunda parte desse vídeo vai sair amanhã, do domingo. E é isso. Até lá.